Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de Geografia de hoje, nós vamos fazer uma retomada de conteúdo. Nós vamos rever sobre a estrutura geológica e a hidrografia do Brasil. A começar a falar pela estrutura geológica. A estrutura geológica brasileira ela é bastante simples e, como vocês podem observar, ela vai ser composta por bacias sedimentares, por dobramentos antigos e por cratons. As bacias sedimentares elas são resultantes de acúmulos em áreas mais baixas por sedimentos e detritos que advêm do desgaste sofrido pelas rochas nos terrenos mais altos ao longo do tempo geológico, ou seja, algumas bacias do Brasil elas possuem mais de 600 milhões de anos e também existem algumas que são mais recentes, de 1 milhão de anos. E essas bacias elas são formadas por rochas sedimentares, que são aquelas rochas formadas por sedimentos. E em alguns lugares, essas rochas formadas por sedimentos, elas foram recobertas novamente por outras rochas, que são as chamadas rochas magmáticas ou as rochas vulcânicas. E as bacias sedimentares, elas abrangem cerca de 64% do território brasileiro. E também nas bacias sedimentares é possível encontrar combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, que são provenientes da decomposição da matéria orgânica. Outra estrutura geológica são os dobramentos antigos. Como o próprio nome sugere, são formações muito antigas, ainda remetem à era pré-cambriana, do período arqueozoico e período proterozoico. Elas ocorreram em virtude dos movimentos da crosta e deram origem ao que nós conhecemos por serras e as chapadas. Também são chamadas de cadeias orogênicas e são resultantes do erguimento lento e horizontal, como eu falei. São áreas que sofreram bastante desgaste pelos agentes erosivos, como por exemplo a água da chuva, o vento, e também são áreas compostas por diferentes tipos de rochas, rochas metamórficas, rochas sedimentares, enfim, diferentes tipos. Os crátons e também podem ser chamados de escudos cristalinos. Os crátons eles são formados por rochas metamórficas e também magmáticas e são muito antigos, né? Tem cerca de 3 bilhões de anos e também se remetem à era pré-cambriana. Os crátons são terrenos mais antigos e também são terrenos amplamente erodidos e são terrenos de baixas altitudes. E os crátons eles são encontrados no norte do Brasil, com exceção às Guianas, que possuem grandes altitudes. E os crátons eles podem ser classificados de duas maneiras. Quando eles são expostos à superfície, eles são chamados de escudos. Mas, por eles serem muito antigos, eles sofreram também muitas erosões. E também, como as bacias sedimentares, eles foram recobertos por outras rochas e esse local ele é chamado de embasamentos cristalinos. Então, quando cobertos por estruturas sedimentares, eles são chamados de embasamento cristalino. A hidrografia do Brasil. Então, a hidrografia do Brasil ela pode ser classificada em 3 categorias, que é o mar territorial, os aquíferos e as águas superficiais. Começar falando sobre o mar territorial. O mar territorial ele vai corresponder às águas salgadas que nós temos no Brasil. E o mar territorial ele vai se estender cerca de 22 quilômetros além da costa. E também ele pode ser chamado de Amazônia Azul, por conta das riquezas naturais de seres vivos e também de minerais que possui. Então, mar territorial seria relacionado às águas salgadas do Brasil. Os aquíferos, como o próprio nome sugere, são unidades de rochas ou sedimentos
nos quais são armazenados grandes volumes de água subterrânea. E os principais e maiores aquíferos que nós vamos ter no Brasil são o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o SAGA, e o Sistema Aquífero Guarani, o SAG. Começar falando sobre o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Ele vai se estender pela região amazônica, principalmente, e também vai se estender por outros países como o Equador, o Peru e também a Colômbia. E é uma reserva de água subterrânea localizada sob estados do Pará, Amapá e Amazonas, e também vai se estender por outros países como eu já citei. Outro aquífero que nós vamos ter é o aquífero Guarani, e vocês podem observar no mapa, ele vai abranger boa parte dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e além desses estados brasileiros, ele vai se estender para outros países, como Paraguai, Argentina e Uruguai. E ele também é de extrema importância e também é um dos maiores do Brasil. As bacias hidrográficas, também podem ser encaixadas nas águas superficiais. As bacias hidrográficas, elas são áreas que ocorrem escoamentos pluviais e abastecem os rios e seus afluentes. E nós vamos ter 12 regiões hidrográficas por conta do tamanho do território brasileiro. Nós vamos ter as principais e nós vamos ter as secundárias. As principais são a Bacia Hidrográfica Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Platina. E as bacias secundárias são o Norte e Nordeste, bacias do Leste, Sul e Sudeste. E aqui eu trago um mapa, trazendo as 12 regiões hidrográficas. E vocês podem notar que a maior que nós vamos ter é a bacia amazônica. Ela é a maior do Brasil e também é uma das mais importantes. Eu vou deixar para vocês no grupo um mapa conceitual sobre a bacia amazônica. Eu gostaria que vocês realizassem a leitura desse mapa conceitual e observassem, qual é o rio principal, quais são os seus afluentes, enfim. Vai estar tudo explicadinho sobre a bacia hidrográfica amazônica. Então observe, tá? E foi a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo, eu vou estar respondendo. E bons estudos. Forte abraço.